Glória a Deus! Amém, igreja. Amém, glória a Deus. Vamos orar pela palavra. Hoje eu creio que Deus separou algo muito especial para o nosso coração. E é algo que Ele tem falado comigo há muito tempo e hoje eu consegui colocar no papel, né? Espero que seja de proveito para as nossas vidas. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, estou aqui, meu Pai, mesmo sem merecer, meu Deus, para levar a Tua mensagem, meu Pai. Meu Deus, muito obrigado pela minha saúde, meu Deus. Esses dias têm sido difíceis, meu Pai, mas o Senhor tem cuidado de mim, Senhor. Pai, eu lhe peço, meu Deus, pela vida dos meus irmãos, venha essa noite, meu Pai, abra os nossos ouvidos espirituais, que nada venha nos distrair, meu Deus, que a gente venha receber da Tua palavra essa noite, meu Pai. Capacita, meu Pai, para trazer a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem de hoje é algo que veio através da vida do João Vitor, numa célula, que ele trouxe um ponto muito interessante. Uma vez ele ministrando na célula, ele disse que a maneira do inimigo agir nas nossas vidas pode ser pontuado em 3 pontos, que é a dúvida, as distrações e o desânimo. E até quem quiser anotar, já anota. Dúvidas, distrações e desânimo. E aí eu achei muito interessante, ele falou por alto na época, e eu resolvi me aprofundar no assunto, né? E essa noite eu quero trazer. E aí eu pensei assim, qual será o tema da mensagem? Eu ainda não defini, mas pode ser as estratégias do maligno. Amém? Então, começando, a gente pode ver a dúvida. Então, o que acontece? O diabo, ele tenta tirar as verdades de Deus da nossa mente, do nosso coração, plantando a semente da dúvida. Então, o que ele tenta fazer? É fazer com que a gente não acredite em nós mesmos, não acredite que Deus vai agir na nossa vida. Nós, como cristãos, e até quem não é cristão, não é sábio que a gente se compare com as pessoas, porque isso também gera coisas ruins na nossa vida. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma criação. Ninguém pode se comparar com outra pessoa. A gente pode se comparar com a nossa própria história. Quem nós éramos, quem nós somos agora e quem nós ainda poderemos ser em Deus daqui para frente. Amém? E aí o que acontece? O diabo, ele lança setas. E com essas setas, ele tenta construir uma verdadeira fortaleza que tenta dividir, tenta impedir a nossa espiritualidade de agir na nossa vida. Tenta impedir o agir de Deus na nossa vida. Então, por exemplo, imaginem comigo um muro. E aí, toda vez que o diabo lança algo, ele coloca uma fileira de tijolos nesse muro. Então, quando ele vem e usa alguém, às vezes, para falar: ah, você é burro, você não vai conseguir fazer isso, você é incapaz, nossa, como você é feia. A gente escuta esse tipo de coisas. E esse tipo de coisas vem para tentar afetar a nossa vida. Às vezes alguém que a gente considera fala que a gente não vale nada. Isso afeta, isso magoa. Obrigado. E aí, esse tipo de coisa vai cada vez construindo um muro maior entre nós e Deus. E aí quando Deus vem e lança uma palavra sobre a nossa vida, o que vai ter lá? Uma fortaleza entre nós e Deus. E aí Deus vai falar:
você consegue. Só que aí vai ter aquela barreira na sua mente, às vezes de quando você era criança, ouvindo alguém dizer que você não consegue. E às vezes a gente vive debaixo dessa palavra, debaixo desse fardo, mesmo sem precisar. Então, dessa maneira, quando isso acontece, a gente acaba duvidando das coisas que Deus fala na nossa vida. Porque se Deus falou, está falado. Deus falou, é a palavra dele, ponto final. Então, o que acontece? Muitas vezes somos nós que limitamos o agir de Deus. Porque Deus fala e aí a gente não recebe, a gente não acredita, a gente não tem fé. E acaba prolongando aquilo, algo que às vezes era para a gente receber rápido, a gente fica dando voltas e voltas e não recebe. Então o que acontece? Aí o diabo vem, você é burro, isso é mentira. As principais armas da dúvida são a mentira e a acusação. A acusação também é muito perigosa porque ela faz a gente duvidar da nossa salvação. E olha como é perigoso isso. Então, assim, a gente não deve abrir a nossa guarda para estar recebendo esse tipo de setas. Então, se alguém vem falar, você é burro, isso não é verdade. Isso não é verdade. A Bíblia fala o seguinte, busquem sabedoria e Deus dará generosamente a quem pedir. Então, por que você é burro se Deus te dá sabedoria? Você é feio, não sei o que. Gente, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não aceite um fardo desse sobre a sua vida, de achar que você é inferior. Você não vale nada. Quando eu escrevi isso aqui, o Espírito Santo me deu meio que como uma imagem, né? E aí eu vi meio que um vaso de barro. Então, o que é que nós somos, além de pó? Esses tempos atrás eu peguei Covid, e assim, até das coisas ruins a gente tira coisas boas, né? E aí, que esses momentos, às vezes, de doença, são bons para a gente refletir no quão pequeno nós somos. Um vírusinho microscópico pode deixar a gente derrubado e até nos matar. O que é que nós somos, gente? Nós somos pó da terra. Se nós somos alguma coisa, é porque Deus fez de nós alguma coisa, mas não por mérito próprio. É Deus que faz em nossas vidas. Então, assim, um vaso de barro moldado por si só em cima de uma mesa vazio, ele não tem muito valor. Agora, se esse vaso estiver cheio de óleo, que é o óleo da unção, da graça de Deus, ele se torna extremamente valioso. Então a questão não é quem nós somos, e sim do que nós estamos cheios, de que nós estamos preenchidos. Amém? Glória a Deus. Então, assim, quando o diabo ele consegue lançar setas de dúvida na nossa vida, a gente cria essa fortaleza. E aí essa fortaleza ela impede a gente até de associar as coisas de Deus com as coisas particulares da nossa vida. Então, assim, o que acontece? Às vezes a gente vem no culto de quarto de domingo, vai no encontro, aí recebe de Deus, aquela coisa toda, aquele fogo, aquela unção, aquele renovo. Mas aí chega na segunda-feira, acabou. Não aplica mais aquilo nas outras áreas da nossa vida. Então, por exemplo, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus resolve tudo, mas na questão da minha família aqui não tem jeito, aí é difícil demais. Não, emprego tá complicado, esses dias tá complicado. Não, minha saúde não tem jeito. Vai falar de política com os amigos, esquece que é cristão. Não associa uma coisa com a outra, não liga uma coisa a outra. Mas assim, a gente deve ligar as coisas espirituais, as coisas de Deus, as coisas do nosso dia a dia, a todas as áreas devem estar sendo assim, meio que filtradas pela palavra de Deus. Então, assim, todas as áreas, trabalho, estudos, nossas opiniões, tudo deve estar baseado na palavra de Deus. A gente não deve esquecer que a gente é cristão e deixar
assim, as coisas de Deus só para o dia do culto, mas sim aplicar aquilo em todas as áreas da nossa vida. E como que a gente faz isso? É derrubando essa barreira, é realmente acreditando que Deus sim, Ele age em todas as áreas da nossa vida, todas. Ele quer todas as áreas. Não é só um culto de domingo, não é só um momento, Ele quer 100%. Quando a gente estiver acordado, dormindo, toda hora. Amém? Segundo Coríntios 10, 4, fala assim, olha só. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, assim, as armas que a gente vai utilizar para derrubar essas muralhas são as armas espirituais. É a palavra de Deus, é o jejum, é a oração, é a comunhão com o Senhor, que vai impedir que essas coisas sejam criadas na nossa mente. Amém? Tiago 1, tá bom, eu leio aqui. Tiago 1, versículos 6 e 7. Olha só. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Coloca aqui no telão. Aí sim. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, olha aí, não podemos duvidar. Às vezes, até quando a gente pede algo para Deus, a gente pede, mas o que nos falta? Nos falta fé. A gente pede, mas lá no fundo do nosso coração, será que a gente está acreditando mesmo que Deus vai agir na nossa vida? Ou a gente está duvidando? Ou a gente está desacreditado do agir de Deus? Então, assim, a gente deve realmente, quando a gente pedir, já pedir crendo que a gente vai receber. É ao ponto do nosso coração se alegrar só de estar pedindo. Porque aí, Deus, abre, Senhor, a porta desse emprego e você já ficar feliz, como se já estivesse trabalhando. Senhor, me cura dessa doença e já se alegrar como se você tivesse sarado. Amém? Segundo tópico, distrações. Se quiser já ir colocando aqui, Lucas 10, 38. Distrações, o diabo ele usa isso para esfriar o nosso espírito, esfriar a nossa fé. Então, assim, ele coloca coisas na nossa vida que não são erradas, que não são pecados. Não é aquela coisa que você está fazendo, nossa, como eu estou desagradando a Deus. Não, são coisas normais, coisas do cotidiano, do dia a dia, mas que se tornam ruins e se tornam maléficas quando aquilo toma tanto tempo e tanta proporção na nossa vida que a gente deixa Deus de lado por causa daquilo. Então, muitas coisas vêm para tentar nos distrair. Por exemplo, coisas do dia a dia. Redes sociais. Redes sociais pode ser algo de muita bênção na nossa vida, dependendo do que a gente venha a estar olhando. Mas também pode ser algo muito ruim, que vem a nos afastar de Deus. E se passar também todo o nosso tempo livre nas redes sociais, atrapalha a nossa comunhão com Deus, rouba a nossa comunhão com Deus. O que mais que tem? Celular, videogame. Esse aqui eu tenho um problema com esse aqui, videogame. Desde pequenininho. De vez em quando eu tenho que cortar o mal pela raiz, fazer um jejum, ficar 2 semanas, 1 mês, sem, para não me afetar mais. Porque às vezes eu vou me deixando distrair e acabo ficando sem tempo para o que é importante. E aí, Netflix, novelas, os afazeres do dia a dia, a correria, relacionamentos, trabalho. Então, assim, muitas vezes nós pedimos uma coisa a Deus, e aí Deus vai lá e abençoa, e a gente recebe. E glória a Deus por isso. Só que aí o que acontece? A gente fica tão feliz por ter recebido aquela bênção, que a gente só quer saber daquilo depois. E aí a gente se esquece de quem foi que deu a bênção, né? Então que a gente, quando
for abençoado, que a bênção não se torne mais importante do que aquele que nos abençoou. Amém? Que a gente venha sempre estar lembrando e sendo gratos a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas, tanto nas grandes coisas quanto nas pequenas. Aí também lembrei de alguns exemplos. Por exemplo, eu coloquei aqui relacionamentos, né? Tem gente que quando está solteiro, né? Ai, Deus, está firme e forte na igreja. E me arruma um companheiro, me arruma um varão, uma varoa. Em nome de Jesus. Estou lutando, estou orando, tenho fé, vai dar certo. Aí vai lá e dá certo, glória a Deus. Encontrou a alma gêmea. Só que aí depois, mas agora tá tão na correria, eu não tenho mais tempo. Aí vem os filhos, os meninos não dá mais para fazer nada na igreja, aí não sei o quê. E vai assim, tomando tanto tempo a bênção, que acaba deixando Deus de lado. Isso é um dos exemplos, né? Mas assim, eu acredito que eu falei vários exemplos aqui e que vocês venham a refletir também, né? Porque eu acho que cada um tem alguma coisa que tenta te distrair na vida. Então que a gente venha a refletir, que a gente não dê mais importância a isso do que para as coisas de Deus. Porque, cara, não justifica, né, a gente passar tanto tempo fazendo tantas coisas e dizer que não tem tempo para Deus. Não justifica. Amém? Cadê? Isso. Vamos lá. Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Então aqui a gente vê que a intenção de Marta era boa. Ela queria servir ao Senhor, ela queria ser uma boa, como é que fala, hospedeira? Não, anfitriã. Ela queria ser uma boa anfitriã para Jesus, recebê-lo bem, fazê-lo sentir bem. Só que de tanto ela se preocupar em fazer as coisas, em fazer, ela se esqueceu do mais importante, que era de ter comunhão com Ele, de ouvi-lo. Então, assim, a atitude dela foi errada em querer servir? Não. Agora, ela deixou o que era mais importante de lado, que era ouvir a voz de Jesus. Então, assim, muitas vezes a gente pode acabar caindo nessa distração também na igreja. Às vezes a gente está com muita vontade de fazer tudo e acontecer e tal, mas o que adianta? Tá fazendo tudo e não ter tempo nem disposição mais para o mais importante, que é buscar a Deus, que é ter comunhão com o Senhor. Então, assim, que nada, nem as atividades da igreja venham a ser mais importantes do que a nossa comunhão com o Senhor. Não adianta a gente estar trabalhando e deixando Deus de lado porque não tem tempo, porque está trabalhando demais. Amém? E por fim, o desânimo. 1 Pedro 5,7 fala assim: coloquem nas mãos de Deus qualquer preocupação, pois é Ele quem cuida de vocês. Então, assim, nós estamos sobre os cuidados de Deus. E o diabo, ele também tenta nos desanimar, e não é pouco. E é por várias situações. Ele usa o cansaço, ele pode usar uma doença, ele pode usar uma grande frustração, uma grande decepção na nossa vida. Então, a gente tem que estar vigiando também nessa questão do desânimo, para que a gente não venha a desanimar na caminhada, a desanimar nessa guerra que a gente está lutando.
Jó, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Bote aí, jovem. Amém. Eu vou ler aqui. Mas agora que se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Peraí, volta, senão vocês não vão entender nada. Aqui é o seguinte, Jó já estava passando por uma tribulação, né? Aquele tanto de tribulação na vida dele, e o amigo dele estava conversando com ele, né? E aqui é o amigo de Jó falando com ele. Mas agora que se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Próximo. Porventura, não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a integridade dos teus caminhos? Peraí, você colocou... Esse é qual? Esse é o 5? Quatro. Ah, tá. Porventura não é o teu temor... Esse é o 4. Não, gente, deixa eu ler aqui. Que está em outra versão, eu estou me perdendo. Jó, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Então, assim, Jó, ele já tinha sido usado para levantar muitas pessoas, para trazer, assim, conforto e alívio e levantar muitas pessoas. Mas quando o dia mau veio sobre a vida dele, o que aconteceu? Ele ficou sem chão. Então, o que isso significa? Muitas vezes, a maneira que Deus usa a nossa vida para levantar os outros, as palavras que nós levamos, quando chega na nossa situação, aquilo acaba não servindo para a gente. Isso pode vir a acontecer também. Por quê? Igual eu falei no começo, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem uma história, é de um jeito. Então, assim, Jó, ele passou por uma grande dificuldade. E ele ficou questionando a Deus por causa daquilo. Só que Deus, igual eu falei do vaso, qual que é a nossa importância diante de Deus? Se a gente tem algum valor, é porque Deus colocou aquele valor na gente. Onde que a gente estava quando Deus fez todas as coisas? Nós nem existíamos. Então, que a gente não venha desanimar em circunstância alguma. Mas assim, somos humanos, né? Muito fácil é falar, difícil é a gente sentir e passar pela situação de desânimo. E assim, por mais que sentimentos difíceis venham à nossa vida, por mais que as coisas estejam difíceis e sem esperança, que a gente nunca venha a desacreditar, porque toda a história que a gente vê, que o cristão permanece fiel até o fim, ele é recompensado. O negócio é que tem o tempo certo de tudo acontecer. Às vezes nós estamos passando por um processo doloroso, mas necessário para a nossa vida. Às vezes é uma situação que foi algo que a gente baixou a guarda e acabou acontecendo, mas que a gente não venha desistir, por mais que a gente esteja desanimado, por mais que a gente esteja chateado com alguma situação, que a palavra desistir nunca venha para a nossa boca, amém? E assim, o próprio Jesus, ele falou: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim, Jesus, ele já está afirmando, a tempestade vai vir, porque é algo natural. Enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós estivermos nesse mundo, é normal que a gente passe por dificuldades. Então, mas o que ele fala? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos do nosso lado aquele que venceu o mundo. Então, que a gente não venha desanimar, que a gente venha ter fé. Essa situação vai melhorar.
Amém? O que pode acontecer também? Cansaço, o que pode nos levar ao desânimo? Cansaço após uma grande vitória. Às vezes a gente busca tanto algo, e quando aquilo acontece, a gente está tão cansado de buscar aquilo que acaba deixando um desânimo entrar na nossa vida. Então, assim, que isso também não venha acontecer. Eu lembro de momentos da minha vida que eu já vivi grandes coisas em Deus assim, mas é que nem fala, é uma luta, né? Então é como se a gente estivesse batalhando, e ao mesmo tempo que grandes coisas aconteciam com Deus, vinha um grande cansaço e um grande desânimo, porque era como se fosse assim, não fisicamente eu estava exausto, mas como se fosse espiritualmente, psicologicamente. É até difícil de explicar esses mistérios de Deus, mas assim, Deus ele vem e acaba renovando a nossa vida. E assim, o que pode gerar também desânimo? Frustração de algo que a gente estava esperando muito e que não aconteceu. Então, assim, ano passado, eu e a Jéssica nos casamos, né? Oh, glória a Deus, bênção na vida. Só que assim, casamos, planejamos tudo. Planejamos viagem, planejamos festa, planejamos construir uma casa. O que deu certo? Nada disso deu certo. A única coisa que deu certo foi casar. Mas tudo que a gente tinha planejado deu errado. Mas assim, eu posso questionar a Deus por causa disso? Não. Eu tenho certeza que se deu errado é porque não era da vontade dele. Eu fui querer fazer as coisas com a força do meu braço, eu queria fazer as coisas de acordo com as vontades do meu coração, mas eu busquei a Ele para saber o que verdadeiramente Ele queria. Eu busquei a Ele de verdade? Não busquei antes de fazer os planos, antes de perguntar, né? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É isso aqui mesmo que o Senhor quer que eu faça? Essa é a sua vontade? Não teve direcionamento de Deus. E aí o que houve? Deu errado. E aí com isso a gente ficou meio frustrado. Foi chato, que assim, tudo cancelado um dia antes do que estava marcado, né? Então, tudo errado, pandemia e fechando tudo e não sei o quê. Mas assim, a gente ficou desanimado, mas a gente foi, beleza, deu errado, mas vamos continuar, né? Vamos ver qual é a vontade de Deus. Deus com certeza tem algo melhor pra gente, então, né? Eu acredito assim, quando algo dá errado na nossa vida é porque Deus tem algo melhor, amém? E aí estamos aí, né? Estamos na luta, mas hoje em dia está muito bom. E assim, quando a gente estiver passando pelo desânimo, é muito importante que a gente não se isole. A nossa tendência humana é querer se afastar, não é verdade? E assim, isso não é bom, porque quando a gente se isola, a gente fica só com as coisas da nossa cabeça aqui e não tem outra perspectiva. E às vezes aquilo vai tomando uma proporção muito grande, né? Às vezes a gente se abrir para uma pessoa de confiança, uma pessoa que pode nos ajudar, ela vai vir com a palavra que vai nos ajudar a sair daquela situação. Mas quando a gente pega, se encolhe, se isola e fala, não, é isso aqui mesmo, eu não... Aí quem que vai estender a mão para te ajudar? Se a gente não procura ajuda. Muitas vezes nós não temos força para levantar sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Eu lendo a passagem de Jesus sendo tentado no deserto, eu também associei com esses 3 Ds aqui, né? Com 2 deles, aliás, dúvida e distração. Lucas 4, do 2 ao 8. Lucas 4, 2 ao 8. Vou lendo aqui. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma,
e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E aqui traz um ponto interessante. Olha só o diabo falando com Jesus: se tu és o Filho de Deus. Será que o diabo não sabia que Jesus era o Filho de Deus? Sabia. Porque até quando Jesus chegava e os demônios reconheciam ele como filho do homem, então Jesus sabia o diabo sabia quem Jesus era, sabia que ele era filho de Deus. E mesmo assim, tentou plantar a dúvida no coração dele. Olha a estratégia do sem vergonha. Se tu és o Filho de Deus, mas o que acontece? Jesus, ele estava alimentado da palavra, ele tinha convicção de quem ele era. Então, assim, ele não tinha que provar nada para ninguém, pois ele sabia quem ele era. Então, assim, essa seta de dúvida que ele tentou plantar em Jesus não deu certo. E aí segue, né? E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento... E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Então, assim, o diabo já veio logo em seguida e tentou plantar uma distração na vida de Jesus. Tentou plantar o quê? Riquezas, bens materiais, para tentar, às vezes, distrair Jesus do foco, tirar ele do caminho do foco. Mas Jesus, sempre cheio do Espírito Santo, resistiu. Então, assim, percebam, Jesus sempre usou da palavra de Deus. E essa é a nossa arma que a gente tem para lutar. É a nossa fé do que está escrito na Bíblia, do que a Bíblia fala que nós somos, que vai nos ajudar nessa caminhada. Vai nos ajudar a lutar contra a dúvida, a lutar contra o desânimo e a lutar contra as distrações. Quando o diabo vier nos atacar, seja com pessoas, seja na nossa própria mente, a gente vai ter para onde buscar socorro. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. A palavra foi curta, mas assim, bem direta. Que assim, sempre fique na nossa mente, no nosso coração, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, assim, depois que eu tive ciência dessa maneira do diabo agir, eu estou dando o que essa noite? Estratégias para a gente estar batalhando espiritualmente. Então, assim, a partir de hoje vamos começar a reparar nos ataques do inimigo. Ao invés da gente vir com uma visão carnal, que a gente venha com uma visão espiritual. Essa situação está acontecendo, mas espiritualmente vamos identificar. Isso é um ataque do inimigo querendo plantar dúvida no meu coração? Será que isso está vindo para nos desanimar? Será que isso aqui está sendo distração na minha vida para eu parar de buscar a Deus e esfriar espiritualmente? Que a gente venha a nos fortalecer. A nossa caminhada, ela é uma guerra. Tem muitas batalhas. Nós ganhamos umas, nós perdemos outras. Mas assim, o importante é que, igual eu falei, em Cristo somos mais que vencedores. Então, assim, no final, nós teremos a vitória em Jesus Cristo. Ele está lutando do nosso lado.